Oi, gente! Olá, olá! Sejam bem-vindos! Boa noite! Boa noite para quem tá chegando! Oi, Tassi! Fê, boa noite com a melhor! Adorei! Sejam bem-vindos à nossa live Liberte-se da Ansiedade. Vamos mandar essa safada embora? Aqui na live é pra gente mandar a safadeza da ansiedade embora. Quem tá precisando mandar a safada, ó, chispar. Ô bichinha safada, essa ansiedade, né? Vocês estão bem? Tudo bem com vocês? Vamos enviar essa live para pelo menos 5 amigos. Envia aí para os 5 BFFs de vocês. A Adria, todo mundo quer mandar a safada da ansiedade embora, né? Ela é uma nojenta astuta. Mas é interessante, né? A ansiedade, ela é uma emoção tão complexa e ela aparece de formas tão diferentes para cada pessoa, né? Ela incomoda de um jeitinho específico para cada um, né? E aí seria muito legal se a gente tivesse uma receita de bolo, uma mesma forminha para ensinar todo mundo, assim, tipo, olha, faz isso daqui que vai funcionar. E não é assim. Não é assim. Ó, Adriana, preciso muito me libertar, tenho trauma com remédio. Ó, Adri, então, tu tá no lugar certo, porque aqui eu ajudo vocês a se libertar da ansiedade sem utilizar a medicação. Porque ansiedade a gente não trata com remédio. Ansiedade é erro de pensamento. É quando a gente tá pensando algo de uma maneira distorcida da realidade. E aí, quando a gente pensa algo diferente, a nossa mente se assusta com os cenários que a gente cria na cabecinha e vai trazendo várias impressões, vai trazendo vários medos, várias angústias, tá? Então, a ideia é, ansiedade a gente não precisa de remédio. A gente vai tratar mudando a forma de pensar. Então, aqui comigo vocês nunca vão encontrar fórmula de medicação. Tá? É sempre sem remedinhos. Vamos enviar boa noite, gente. Preciso muito, tenho pensamentos acelerados, pânico e medo de morrer. Michele, esses são os principais medos do ansioso. Eu até tenho um estudo que eu fiz, que se chama, que eu até nomeei como Tríade do Medo. E para quem tá chegando agora, gente, deixa eu falar. O meu programa Liberte-se da Ansiedade tá com as vagas abertas. Se você tá precisando tratar aí das suas emoções, se livrar aí dos medos, quer aprender uma nova maneira de pensar, então o Liberte-se tá aberto. Dentro do Liberte-se eu tenho um programa que se chama Tríade do Medo. E lá eu trato medo da morte, medo das doenças, né? Quando a gente fica com medo de ficar doente, ou medo que alguém da nossa família adoeça, medo de morrer, eu fico imaginando a minha morte, ou eu fico imaginando o dia que a minha mãe vai morrer. Então tudo isso eu trato dentro da tríade do medo. E também o medo dos sintomas físicos que a ansiedade produz. Quando a gente está ansiosa, o nosso corpo fala, né? Então vai vir dor de cabeça, vai vir tremedeira, vai vir enxaqueca, vai vir dor de barriga. O corpo manifesta, tem pessoa que sente aquela pressão no peito, aquele nó na garganta, dá ânsia de vômito, tem vários sintomas, que é a forma como o nosso corpo manifesta a ansiedade. E quando a gente não sabe lidar com as nossas emoções, quando a gente não sabe lidar com os nossos pensamentos, a gente vai se assustando cada vez mais com os sintomas do corpo. E aí, quando a gente se assusta com o que o nosso corpo está produzindo, a gente vai alimentando o medo.
E quanto mais eu alimento o medo, mais ansiedade eu sinto. E aí a gente vai entrando num ciclo repetitivo de medo, de ansiedade e de sintomas. E aí a gente fica desesperada com aquilo que o nosso corpo tá sentindo. Sabe por quê? Porque a ansiedade, ela faz a gente acreditar que os nossos pensamentos, a gente acredita que os nossos pensamentos são reais. Mas a verdade é que a ansiedade produz pensamentos mentirosos. Você fica acreditando em muitas possibilidades negativas e ruins. E você acha que aquilo que você está pensando vai acontecer. E na hora que tu acredita que esse pensamento vai acontecer, o teu corpo começa a reagir. E aí a gente vai entrando num ciclo de medo. Pensamento ruim, emoção ruim, e as minhas atitudes começam a ficar, os meus comportamentos são de medo, de desespero, de pavor. Então a gente precisa aprender a desfazer a mentira da ansiedade. Eu gosto de dizer que a ansiedade, ela é um amigo mentiroso. Sabe aquele amigo mentiroso e fofoqueiro? Ele mente pra caramba e ele cria, o amigo mentiroso, ele gosta de criar um cenário que nem tá acontecendo. Ele gosta de dar uma apimentada naquilo que nem tá acontecendo. Então, a história é essa. Mas o amigo fofoqueiro, ele faz a história assim, ó, fica enorme, fica uma história super assustadora, fica uma história mirabolante. A ansiedade, ela faz isso. Ela cria na tua cabeça uma história mirabolante, ela cria um desespero na mente que não é real. E aí o nosso papel é justamente esse. É desmistificar as mentiras da ansiedade. Os medos irreais, catastróficos. Oi, Anali, seja bem-vinda! Então é isso que a gente vai fazer. Hoje eu pensei em compartilhar aqui com vocês. E quem tá chegando, lembra de enviar essa live aí para mais 5 amiguinhos, tá? Que sofrem de ansiedade. Porque a gente tem muitos amigos sofrendo de pânico e ansiedade, não é verdade? Tem muita gente sofrendo. Então, já chama para essa live, amiga. Lembrei que tu me disse que tu tava ansiosa. Encontrei aqui uma galega que vai nos ajudar. Bruna, abre a matrícula do Liberte. Tá aberta as matrículas, Vanessa. Tá aberta as matrículas até sexta-feira. Quem entrar no Liberte, no programa, vai ganhar 38% de desconto. Tá? Então entrem, que eu vou adorar acompanhar vocês dentro do Liberte. Ó que legal, a Claudimila colocou aqui, ó. Alguém aqui tem medo do coração parar? Olha o pensamento ansiogênico. Será que o meu coração vai parar? E se ele parar? Vou entrar em contato com a morte? Como que vai ser isso? Aí, o que a pessoa que tá com esse pensamento faz? Ela fica observando o coração. Então, se o coração acelera, ela observa. Se o coração dá uma diminuída, ela observa também. Ela vai começando a ficar extremamente assustada com os sintomas. Ela vai ficando hiperfocada. Meu Deus, parou meu coração. Ou será que ele vai parar? Isso é um pensamento ansiogênico. E sabe o que é o pior de tudo isso, gente? É que esse tipo de pensamento, além dele não produzir nada, além de medo e ansiedade, ele te priva do melhor, que é de viver a própria vida. É de aproveitar a tua vida, porque teu coração ele tá batendo. Na hora que ele parar de bater, tu nem vai ver, porque tu vai morrer, tu não vai ver, tu não vai estar aqui pra saber como é que é. E ninguém vai voltar aqui pra te dizer como é quando o coração para. Então é um tipo de pensamento que ele não tem funcionalidade além de te preocupar e de criar uma vida ansiogênica. Então esse tipo de pensamento é um pensamento que a gente nem deveria gastar tempo pensando.
É um pensamento ansiogênico, destrutivo, pessimista, que cria um cenário catastrófico e que eleva a tua ansiedade no mais alto nível. Porque não tem resposta. E se o coração parar? Parou. E se eu tiver um ataque? Teve. Porque isso não está sob o seu controle. Não está sob o seu domínio. E se não está sob o seu domínio, ele não te pertence. Por que a gente perde tempo pensando em coisas que não estão sob o nosso domínio, que a gente não pode manipular? Agora, o que é que eu posso fazer para que o meu coração funcione melhor e por mais tempo? É nisso que eu tinha que gastar tempo. Se eu não quero que o meu coração pare, porque isso me causa medo e ansiedade, o que eu posso fazer para o meu coração trabalhar mais e melhor? Eu posso cuidar da minha saúde. Eu posso me alimentar melhor. Eu posso diminuir, cortar o açúcar da minha vida, que é algo extremamente ansiogênico, que inflama meu corpo e que me machuca. Eu posso fazer uma atividade física para deixar meu coração saudável. Eu posso avaliar como é que tá as vitaminas do complexo B. Sabia que as vitaminas do complexo B envolvem o nosso coração, envolve a nossa mente, envolve os nossos pensamentos? E aí, como é que tá teus exames de sangue? Para que esse coração, ao invés de eu ficar ocupada, avaliando toda hora, contando a minha pulsação, para saber se o meu coração tá batendo ou não, por que eu não foco a minha atenção na minha saúde? Na minha qualidade de vida, na minha alimentação, nas minhas vitaminas? Tá vendo por quê? Porque o ansioso, ele usa um óculos da distorção cognitiva. O que eu deveria me preocupar, eu não me preocupo. Eu fico olhando para aquilo que vai dar errado, para aquele pessimismo. Eu tô olhando para aquilo que eu não tenho o controle. E isso não ajuda em nada, só me deixa mais ansiosa. Então vejam bem, pacientes que sofrem de TAG, que é a ansiedade generalizada, geralmente vai ter pensamentos horríveis, de catástrofe, de desespero, de angústias, de agonias. E esses pensamentos não produzem nada. Na psicologia, nós chamamos de pensamentos negativos disfuncionais. Qual é a função desse pensamento? Qual é a funcionalidade desse pensamento que fica te dizendo: será que o coração vai parar? Será que meu coração tá batendo bem? Aí a pessoa conta a pulsação, fica se avaliando, fica medindo a pressão. Qual é o objetivo desse pensamento? Alguém me diz aqui. Além de produzir ansiedade. Não tem funcionalidade. É um pensamento disfuncional. O objetivo dele é só te machucar. Bruna, como que eu faço para mudar esses pensamentos? Bora lá. Vamos falar como sair desses pensamentos disfuncionais. Como que eu posso criar pensamentos que são realistas, tá? Eu quero pensamentos realistas, não pensamentos positivos, tóxicos, não, realista. Claudimila me perguntou: Bruna, você também era assim? Yes, muito. Eu tava o tempo todo focada com medo de desmaiar. Sabia, Claudimila? Eu não ficava pensando se meu coração ia parar. Eu ficava pensando se eu ia desmaiar. A qualquer momento eu ia desmaiar. Eu morria de medo de desmaiar. E a vida toda eu fiquei o tempo todo desesperada, com medo de desmaiar. Quando que a hora ia chegar de desmaiar? E sabe o que eu vou dizer pra vocês? Eu nunca desmaiei. Nunca. Até hoje. Então tu imagina como a ansiedade ela é mentirosa. Quanto tempo eu fiquei presa na minha vida num pensamento que nunca aconteceu, até hoje não aconteceu. E pode ser que nunca na minha vida eu tenha um desmaio.
Mas eu fiquei por muito tempo presa nesse pensamento. Tenho medo de desmaiar. Eu tinha medo de vomitar quando eu era criança. Eu tinha medo de vomitar também. Ai, meu Deus, vou vomitar, não vou vomitar. Pra mim, aquele vômito pra mim era algo desesperador. E aí a gente precisa tratar essas fobias. Porque elas vão nos aprisionando nesse lugar. Elas vão nos colocando dentro de um cativeiro. E quando a gente vê, a gente tá preso nisso. A gente acha que nunca mais vai sair do medo. A gente acha que nunca vai superar esse trauma. A gente acha que vai ficar pro resto da vida paralisada, com medo de morrer, com medo de desmaiar, com medo de vomitar, com medo de um ataque do coração. Por mais medo que você tenha de vomitar, quando o vômito vem, tu consegue prender o vômito? Não. Porque quando o meu corpo precisa expulsar algo, ele vai expulsar, por mais que eu morra de medo. Se eu, por exemplo, eu morro de medo de desmaiar, mas se por um acaso o meu corpo se desligar, eu vou desmaiar, porque isso não está no meu controle. A gente perde tempo com medo das coisas que nós não controlamos, que nós não dominamos. E é isso que a gente precisa treinar a nossa cabecinha, para não ficar presa naquilo que eu não domino, naquilo que não tá sob meu controle, por mais medo que me cause. Não tem como eu controlar. Então, o que é que eu posso controlar, Bruna? Eu posso treinar a minha cabeça para controlar a minha realidade de agora. Como que eu vou fazer para passar por essa situação da melhor maneira? Ai, Bruna, eu tenho medo quando meu filho tem febre. O seu medo vai privar o seu filho de ter febre? Não. O seu medo só vai fazer você ficar desequilibrada quando o teu filho tiver febre. Então a gente precisa aprender a encontrar esse equilíbrio. A gente precisa aprender a encontrar como que eu vou passar por essas situações que me amedrontam e que eu não tenho controle, tá? Por isso que eu criei a tríade do medo, porque eu morria de medo da morte. Meu Deus, será que eu vou morrer? Quando que eu vou morrer? Como que vai ser? Dói, não dói? Sofre, não sofre? E se eu morrer antes ou depois que o meu marido? E um monte de pensamento que não condiz com a minha realidade agora. E que são pensamentos que ficam paralisando a minha mente. Eu fico presa naquele pensamento. E eu não tenho controle sobre isso. Então eu preciso fortificar a minha mente, os meus pensamentos, para eu não perder o principal, que é a minha própria vida. Eu perdi muitos anos da minha vida pensando só nos pensamentos ruins. Eu perdi muito tempo da minha vida presa nos meus medos que nunca aconteceram. Porque é isso que a ansiedade faz. Então a gente precisa cuidar da nossa mente, porque é a nossa mente que vai ditar a regra da nossa ansiedade, tá? Então, quanto mais eu trabalho a minha mente, quanto mais eu encontro o equilíbrio nas minhas emoções, quanto mais eu penso sobre aquilo que me assusta e eu começo a encontrar respostas que me trazem alívio, melhor eu vivo. Melhor eu vivo. Aonde que estão as minhas verdades a respeito dos meus medos? Porque o medo, ele grita super alto dentro de mim. Mas aonde que estão as minhas verdades? Então, ó, gente, para quem tá aqui, as vagas do Liberte-se da Ansiedade, que é o meu programa, estão abertos até sexta-feira, tá? Quem quiser, quem precisar de ajuda, quem quer um tratamento durante um ano, onde eu possa te acompanhar, né?
vocês têm essa oportunidade. O link tá lá na minha bio para quem quiser se cadastrar e se inscrever. Vai ser maravilhoso. Lá a gente trata desses medos, a gente fala do medo da morte, do medo das doenças, do medo dos sintomas físicos, de um monte de coisa, tá? Então a gente precisa tratar. Ó, a Adriana colocou aqui, ó, o que mais me incomoda é a zonzeira na cabeça. Adri, cada pessoa manifesta os sintomas de uma forma. Tá? Tem pessoa que vai ter a zonzeira, tem gente que vai ter tremedeira, tem pessoa que vai ter queda de cabelo, tem pessoa que vai ter vômito, diarreia. Cada corpo vai reagir de um jeito. A grande questão é a seguinte: o que é que tá levando o meu corpo a reagir dessa forma? Do que eu tô com medo? Que o meu corpo, que o meu cérebro tá encontrando como perigoso e tá criando um alarme na minha cabeça, ó, taquicardia. Erlândia, a taquicardia é clássico da ansiedade, tá? Daí o taquicardia vai dar falta de ar, vai dar aquele aperto no peito, porque o fluxo sanguíneo mudou. Então, qual é o pensamento que me assusta, que tá fazendo com que eu fique com a zonzeira na cabeça? Qual é o pensamento que me assusta, que faz com que me dê diarreia? Qual é o medo que me assusta, que me dá taquicardia, que me dá falta de ar, que eu fico assustadíssima e eu não quero sair de casa? A gente precisa entrar no pensamento de medo. Porque os sintomas, todos esses sintomas que vocês estão falando, é só uma resposta. Os sintomas são só uma resposta, eles não são a causa da sua ansiedade, eles são a resposta. Só que vocês se assustam com as respostas do corpo. E aí vocês acham que a culpa é do taquicardia. Vocês acham que a culpa é da tremedeira, é da zonzeira na cabeça. É da tontura, é da vertigem, é do mal-estar. A ansiedade a causa dela está no seu pensamento de medo. Qual é o medo que está fazendo com que o seu corpo manifeste sintomas? Essa é a grande pergunta. Ó, Suzana, eu fico suando frio. Eu tinha muitos calafrios no corpo. Eu tinha calafrio, começava aqui na cabeça, descia o couro cabeludo e até lá o pé. E voltava. E às vezes descia gelado e subia quente. Os sintomas é uma forma fisiológica, natural, que o seu corpo encontra para manifestar o medo. Quem tá entendendo? É a forma que o teu corpo encontra para manifestar o medo. Não se assustem com os sintomas físicos. Quando o sintoma físico aparece, é porque a tua mente já está completamente machucada. Às vezes é um problema que você está assustada. Às vezes é um desentendimento na sua casa. Às vezes é um abuso não tratado, uma violência. Às vezes é história lá de trás, que não ficou bem resolvida, e isso fica ruminando na tua cabeça. São vários os porquês que podem estar te levando para esse lugar. Só que aí, quando vocês sentem o sintoma, vocês correm para o médico. Aí vocês vão lá e diz pro doutor: doutor, eu tô com um problema cardíaco, trata meu coração. Daí ele faz um eletro, daí ele faz um ultrassom lá do teu coração, tu faz o mapa, faz Holter, faz esteira, e não tem problema nenhum no coração, você está saudável. É porque aquele sintoma, ele tá só te avisando que a tua cabeça está doente. Tá doente. Suzana, eu já fui pra emergência. Eu acredito.
Essa é a nossa vontade. Porque quando o sintoma físico aparece, a gente acha que a gente tá morrendo. A gente tá morrendo. E na verdade é só o nosso corpo para nos dizer assim, ó, cabecinha está doente. Bruna, se der, fale sobre ser despertada como uma crise de ansiedade, não estava acordada. Escreve de novo, Anali, não entendi bem. Quando a gente se assusta, só piora. Alana, quando a gente se assusta, é a comidinha que a gente dá pro medo. Toda vez que vocês se assustam, ao invés de tentar interpretar o que estão vivendo no corpo, vocês já alimentaram o medo. Porque o medo se alimenta do próprio medo. Quanto mais medo eu sinto de alguma coisa, mais medo eu vou sentir. Então, qual é o nosso grande desafio? E eu sei que não é fácil. Mas o nosso grande desafio é, quando o sintoma aparece, a gente precisa parar e tentar conversar com esse sintoma. Por exemplo, coração acelerou. A hora que o coração acelerou, eu já tô com medo. Mas eu preciso forçar a minha mente. Por que que eu estou assustada? O meu coração agora ele tá acelerando pelo quê? Se você já sabe que você tem um diagnóstico de ansiedade, que você já é uma pessoa mais assustada, mais medrosa, como que eu faço para entender esse medo? Por que que eu tô assustada? Foi alguma coisa que eu não resolvi durante o meu dia? É algum problema que eu tô para resolver amanhã? É alguma coisa que já há dias está perturbando a minha mente, que eu tô assustada, que eu tô angustiada? Quais são os sintomas que estão aparecendo e como que eu me comunico com eles? Porque o problema é que quando o sintoma aparece, a primeira coisa que a gente quer é tomar um Rivotril, um Alprazolam, um Diazepam, para fazer com que o nosso corpo se aquiete. E tudo bem, ele vai se aquietar. Mas a causa que fez com que o seu corpo disparasse não foi tratada. Ela só foi mascarada pelo Rivotril. Ela só foi mascarada pelo seu medo, pelo remédio, na verdade. Então, como é que eu faço para não me assustar com os meus sintomas? Olha, a maioria de vocês já tá me dizendo, Bruna, eu tenho dor de cabeça por causa da ansiedade. Bruna, eu tenho dor de barriga, eu tenho tontura, eu tenho zonzeira, eu tenho náusea. Minha pressão sobe. Todo mundo já sabe o sintoma que a sua ansiedade causa. Por que é que todas as vezes a gente ainda se assusta com a mesma coisa? Por que que eu não penso qual é a causa que leva o meu sintoma a aparecer? O que que eu tô fazendo que tá fazendo com que o meu corpo manifeste? Não é fácil, mas é reestruturar a cabecinha. O problema é que vocês estão acostumadas a aceitar tudo que a mente de vocês manda. A mente manda um monte de pensamento ruim. Eu falei isso na nossa jornada. Quem assistiu a jornada Liberte-se da Ansiedade? Eu falei isso na jornada. A mente manda vários pensamentos. E você que não tem a mente treinada, aceita. Ó, Tati, Bruna, já aconteceu de eu dormir bem, mas acordo com o coração acelerado e aí fico com muito medo e demoro horas para conseguir me tranquilizar. Sabe por quê, Tati? Porque existe um medo que ele já tá enraizado aqui na tua cabeça e você ainda não tratou esse medo, tá? E aí, por mais que agora tu esteja tranquila, ele ainda circula na tua cabeça. Por algum motivo, né? Por algum motivo, o teu cérebro aciona esse medo por mais que tu esteja dormindo. E aí vem a liberação. Às vezes tem até ligação com o que a gente tá sonhando. Vem a liberação de adrenalina e cortisol. Quando a gente acorda com aquele coração o meu coração só dá uma acelerada porque eu tive uma descarga de adrenalina.
tive descarga de adrenalina e cortisol, que é o hormônio do estresse. E aí leva um tempo para o nosso corpo eliminar aquele cortisol e aquela adrenalina, por isso que demora depois para tu voltar a dormir. Mas é porque existem medos, existem pensamentos repetitivos, pensamentos negativos, catastróficos, que talvez estão há tempo circulando na tua cabecinha. E tu ainda não parou para tratar esse medo, desse pensamento assustador, desse pensamento de dor ou desse trauma. E aí, em algum momento, teu corpo coloca isso para fora. Às vezes vai ser na hora de dormir. Isso é um ataque de pânico. O ataque de pânico, gente, é o processo do pico da fobia. Tá? É pico da fobia. É tipo quando o teu corpo tá dizendo, estamos no ápice do medo, é o maior medo de todos, é a crise de pânico. Então a gente tem que tratar o pensamento. Entendam, vocês só sentem sintomas no corpo por causa dos pensamentos de medo. Se não tratar pensamento de medo, se não tratar sua mente mentirosa, pensamentos distorcidos, vocês estão acreditando em mentiras. Mentiras. Pensamento negativo é pensamento mentiroso. Ele é uma possibilidade e você acredita que aquela possibilidade é real e às vezes é a única coisa que vai acontecer, é aquela catástrofe. É aquela tragédia. Então a gente tá presa às mentes que não são treinadas, mentes que não são reconfiguradas para pensar de uma maneira diferente, para enxergar a vida, para enxergar as situações por uma maneira diferente. Elas vão enxergar sempre o lado ruim. Elas vão enxergar sempre o pior. Elas vão enxergar sempre as catástrofes. Por isso que as pessoas, os ansiosos, eles são negativos. Eles são pessimistas. Eles são catastróficos. Porque eles só conseguem, pela ótica da ansiedade, enxergar as coisas ruins. Não conseguem enxergar nada de bom numa situação difícil. E a nossa vida, ela é feita de situações difíceis. Então eu começo a acreditar que a minha vida é um caos. Que tudo tá dando errado sempre. Por quê? Porque a minha maneira de enxergar é sempre o pessimismo. É catastrofização, é o mal-estar. Porque a tua mente tá treinada para só enxergar isso. Você alimenta pensamentos ruins o tempo todo. Olha isso, a Suzana, a todo momento penso na morte. Imagina. Tu alimenta toda hora o teu pensamento negativo, toda hora tá recebendo comida. Então o medo já tá forte ali. Ele já é uma verdade. A morte tá perto. A morte tá me rondando. O medo tá me rondando. O desespero tá me rondando o tempo todo. Porque eu alimento. Eu não tô sabendo frear meu pensamento e fazer o trabalho de mudar a cognição, a rota dos meus pensamentos. Não, eu penso algo ruim, eu alimento com mais coisas ruins, eu sinto a negatividade, eu reajo àquilo e aí o meu corpo traz um monte de sintomas. Não é assim que acontece? Esse é o famoso ciclo do medo. E a gente fica alimentando e presa o tempo todo nisso. Por isso que dentro do programa do Liberte-se da Ansiedade, gente, eu coloquei esse módulo para a gente tratar medo da morte, medo das doenças e medo dos sintomas físicos, né? Esse é um módulo à parte, tá? Toda a parte de reestruturação cognitiva, toda a parte de mudança de pensamento, esse vocês têm lá, acho que são 9, 10 módulos para aprender a mudar a forma de pensar, tá? Então, para quem quer 38% de desconto, as vagas do Liberte-se estão abertas, tá, gente? Dá para parcelar em até 12 vezes de R$ 79,00. Por favor, deixem de safadeza, tá? E essa semana já tem mentoria. Quem fizer a matrícula no Liberte-se, essa semana já tem mentoria. Na quinta-feira nós temos encontro numa sala privativa comigo, tá bom?
Ó, Tati, eu cheguei a um ponto que analisava todo o meu corpo o tempo todo. Isso é o hiperfoco. E todos os dias eu via coisas diferentes e mais medo vinha, né? De repente, a coceirinha daqui vira um problema grave. Aí, de repente, a queda de cabelo é alguma coisa. A dor de cabeça se torna um tumor. Isso é o hiperfoco que a ansiedade produz. Quando a gente começa a olhar para o nosso corpo, a gente vai começar a enxergar um monte de coisa. Porque a lente tá distorcida. A lente de medo, a lente de ansiedade tá distorcida. Eu não posso sentir uma coisa ruim no corpo que eu já sinto um monte de coisas ruins que é difícil voltar ao real. Porque a tua mente não tá treinada. Não tá treinada. Como livrar-se do bolo na garganta? Ó, o bolo na garganta, ele só aparece porque tem algo na tua cabeça que tá acionando o bolo na garganta. É pensamento negativo. É pensamento de medo. Às vezes é trauma não tratado. Às vezes é algum medo, é alguma ansiedade, é algum pensamento de morte, algum pensamento de doença que tá girando, girando. E o teu cérebro tá encontrando, meu Deus, estamos em perigo. Ela tá pensando que a gente tá adoecendo. E aí quando o perigo, teu cérebro lá, tua amígdala cerebral detecta o perigo, ela vai acionar sintomas no corpo. Vai ser a bola da garganta. Então, para a bola da garganta sair, a gente precisa, ó, cuidar da cabeça. Gente, para todos vocês que estão aqui comigo e que sofrem de ansiedade, o tratamento de ansiedade é pensamento, não é remédio. Tratamento de ansiedade é pensamento. O tratamento para você se livrar dos sintomas físicos é pensamento. Vocês podem até abafar os sintomas com o Rivotril, com a fluoxetina, com a paroxetina, com tudo. Tá? Com o diazepam, com o clonazepam, vocês podem abafar os sintomas. Mas o que vai fazer de fato mudar, o que vai mudar a realidade, a forma de você enxergar a vida, é o pensamento. Porque a fluoxetina não muda a tua forma de ver o mundo. O que muda a tua forma de ver o mundo é aquilo que tu pensa. Tá? Então, o antidepressivo, tá? Se você faz uso, tudo bem. Pode fazer. Desde que você trate da sua cabeça. Porque senão você nunca mais vai sair da fluoxetina. Se não tratar a cabeça, vai ficar dependente do escitalopram pro resto da vida. Por isso que tem um monte de gente que me diz assim, Bruna, a minha vizinha toma antidepressivo há 20 anos. E agora ela é viciada. Primeira coisa, antidepressivo não causa vício. O que causa dependência é calmante, faixa preta, Rivotril. É isso que causa vício. Antidepressivo não trata, não causa dependência. O que causa dependência são os calmantes. Porém, o antidepressivo, ele não trata a tua cabeça. Ele vai aliviar os sintomas físicos do teu corpo. Vai trazer ali um bem-estar. Mas se a pessoa não trata o pensamento, tira o antidepressivo dela para tu ver se ela fica. Não. Ela não fica sem. Por quê? Porque a cabecinha dela não sabe se reorganizar sozinha. Porque a cabecinha dela não sabe se readaptar a uma situação difícil. Se eu tenho uma dificuldade, eu corro pro remédio. Se eu tenho um problema desagradável, eu corro pro remédio. Se eu recebo uma notícia difícil, eu corro pro calmante, pro faixa preta. E aí a gente vai ficando viciada nisso. Vai ficando viciada em remediar as nossas emoções. Em remediar o tratamento da sua emoção. Então não é que vocês estão viciadas no antidepressivo. É porque vocês não estão tratando a mente. E aí eu fico com o subterfúgio, que eu tomo esse comprimidinho e ele libera lá serotonina. E aí eu sinto um prazer e um bem-estar. Agora tira isso daqui. Será que eu consigo produzir prazer e bem-estar sem o remédio?
Vocês sabem qual é a estratégia, qual é a única maneira que nós temos de produzir serotonina no nosso cérebro sem precisar de remédio? Alguém sabe? Qual é a única maneira, a maneira não medicamentosa de liberar serotonina no teu cérebro? Quem sabe essa resposta? Selma, vou te responder. Eu não consigo pensar positivo. Não é para pensar positivo, Selma. O problema é que a ansiedade não te deixa pensar na realidade. Eu não quero que tu seja positiva. Eu quero que tu seja consciente. Consciente, porque vocês estão na negatividade. Então pensa assim comigo aqui, ó. Pra vocês entenderem como que é o pensamento do ansioso. Só pra vocês entenderem. Vou pegar aqui um papel. Ó. Prestem atenção. Ó, presta atenção. Ó. Essa daqui é a nossa linha de pensamento, tá? Aqui é o pensamento negativo. Aqui é o pensamento positivo. E aqui, ó, no meio eu fiz um pontilhado, ó. Aqui é o meio, é o neutro, onde eu não sou nem negativa e eu também não sou positiva. É exatamente aqui que o ansioso precisa chegar. Ó. Ó, é exatamente aqui que o ansioso precisa chegar. Eu não quero que ele seja positivo. Eu não quero que ele fique, vai dar certo, vou torcer, vai dar certo, vai dar certo. Gente, olha só. Negativo, pensamento negativo. Eu quero que vocês sejam realistas. Eu quero que vocês pensem naquilo que está acontecendo agora. É nesse exato momento, é viver a vida real. A ansiedade te deixa só viver o negativo. E aí tu olha lá no positivo e aí tu pensa, meu Deus, eu nunca vou ser positiva como aquela pessoa. Eu nunca vou pensar legal como ela. É um ideal. Vem cá, sabia que o positivo também é tóxico? Sabia que o positivo também é doentio? Então eu não quero que vocês sejam positivos. Eu quero que vocês sejam realistas. Para viver a realidade da vida. Então, é sair do negativo pro real. É pro real. Entende a diferença? Então, não se cobre de ser uma pessoa positiva. Eu vou pensar positivo, eu vou pensar positivo. E aí a ansiedade vai embora. Isso é doentio. Não é natural pensar positivo, tá? A pessoa que ela não sofre de ansiedade, ela ali tem uma mente mais voltada para a realidade. E de vez em quando ela é positiva, é maravilhoso, tá tudo bem, tem equilíbrio. Mas vocês ansiosos e negativos e pessimistas e catastróficos, que ficam o tempo todo só pensando no pior, saiba que você não precisa ser positivo. Você tem que ser realista. Vocês precisam buscar viver a realidade. O que é que está acontecendo de verdade hoje, agora, aqui, nesse exato momento. Porque nesse exato momento o teu coração está batendo. Nesse exato momento você está viva. Nesse exato momento você está respirando, assistindo uma live. Nesse exato momento a realidade é essa daqui. Nem os pensamentos ruins que você está esperando para o amanhã, eles não são reais. Porque o amanhã não existe ainda. O que existe é agora. É esse exato momento. Então, quando um pensamento negativo domina a cabecinha de vocês, a primeira coisa que vocês têm que fazer, respira para oxigenar o cérebro e ele parar de enviar adrenalina e cortisol. Aí tu fala contigo mesma. O que tá acontecendo agora? Não, esse pensamento que eu tô tendo agora, ele não é um pensamento real, é só uma imaginação. Questiona. É um pensamento real ou é um pensamento criado? É uma imaginação. Por que eu tô presa nesse pensamento agora?
Por que que eu tô aqui paralisada nisso? Por que que eu já estou sofrendo como se isso tivesse acontecendo, se não está? É voltar a conversar com a tua mente para o teu cérebro entender aonde que tu estás. Porque o nosso cérebro, ele não sabe diferenciar o que é realidade do que é imaginação. Então, todas as vezes que você imagina algo ruim, toda vez que tu fica imaginando a hora da morte da tua mãe, ou toda vez que tu fica se imaginando num velório, ou você lá morta no caixão. Gente, o teu cérebro, ele acha que aquilo tá acontecendo de verdade. E ele começa a reagir àquela imaginação. Então, é óbvio que o teu corpo vai reagir, porque o teu cérebro acha que tu tá em colapso. Então, ele vai liberar a taquicardia, ele vai liberar dormência no corpo, ele vai liberar vários estímulos para te dizer assim, ó, fulaninha, nós precisamos tomar uma atitude, nós estamos passando muito mal, nós estamos morrendo, nós estamos tendo um colapso, nós estamos em perigo. E a grande verdade é que você não está em perigo, você só está imaginando o perigo. Ó, a Dayana, os questionamentos são muito bons, ajuda muito. É porque a única maneira da gente mudar pensamento é pensando. Não existe remédio que vai mudar a forma de pensar. Ó, a Silvana, sabe por que tu tem dormência? Eu explico isso dentro do Liberte-se também. Olha que as vagas estão abertas, acaba sexta-feira e vocês não vêm choramingar. Quer ser acompanhada por mim dentro do programa? Aproveitem que tá com 38% de desconto. Depois volta o preço normal e ó, é durante 1 ano de tratamento, tá? Por que que a pessoa sente dormência? Porque quando a gente tem um pensamento negativo, o nosso cérebro, ele dispara lá no nosso corpo adrenalina. A adrenalina vai fazer o coração acelerar. Quando o coração acelera, a gente altera a nossa frequência de respiração. A gente fica ofegante. Quando a gente tá ofegante, quando a gente muda rapidamente o nosso ritmo de respiração, nós temos uma alteração no pH do nosso sangue, tá? O nosso sangue, ele tem um pH, que é um equilíbrio. E aí, quando a gente começa a respirar muito rápido, a gente altera o pH e o nosso pH fica alcalino. Quando o pH fica alcalino, a gente fica com dormência, sensação de dormência nos dedos, um pouquinho de dormência nas pernas. Tudo isso é uma reação natural do nosso corpo, porque o coração acelerou por causa da adrenalina que liberou no cérebro. Então, o coração acelerou, alterou a frequência cardíaca, muda o pH do sangue e aí a sensação é de dormência. Isso é natural do corpo. É a forma que o teu corpo tem de te proteger. Só que quando a dormência chega, ao invés da gente tentar se acalmar, a gente fica assustado com a dormência. E aí a gente aumenta mais o medo, mais o corpo, o cérebro libera cortisol e adrenalina, e aí mais sintomas aparecem. E aí a gente fica assustada, achando que tá num ciclo de morte. Tô tendo vários sintomas que vão me levar pra morte. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Quem tá entendendo, me confirma aqui. Tá vendo como tudo é um ciclo do medo? Por isso que os sintomas físicos do corpo, eles só são uma reação fisiológica e natural que o seu medo produz. Ó, Érica, fico com boca seca e dores na cabeça. É tudo por conta do fluxo da circulação sanguínea que aumenta. Tá? Então, a primeira coisa que vocês vão ter que exercitar: não se assuste com o seu sintoma. Ele é desagradável, mas ele não mata. Então, por mais que aí você fique agoniada, tenta, ó,
Tenta se acalmar, respira. Respira para o teu cérebro receber oxigênio e perceber que tu não estás num perigo, tá? Boa pergunta, Reni Dalva. Como faço para desmamar o remédio? Precisa tratar a cabeça. Você só vai conseguir desmamar do antidepressivo quando você aprender a pensar sobre os seus pensamentos. Quando você aprender a pensar sobre aquilo que te leva para ansiedade. Aí o remédio, ó, vai embora. E eu falo isso, gente, porque eu não tomo medicação desde 2008. Em 2008 eu desmamei, tá? E eu passei por ansiedade, eu passei por lutas, eu passei por traumas, eu passei por aflições. Mas eu venho trabalhando a minha mente. Eu venho trabalhando a minha forma de pensar para que eu não caia nesses buracos de ansiedade, de pânico e de desespero. A gente precisa aprender a pensar nas nossas emoções. A gente precisa aprender a entrar em contato com as nossas dores. Ó, tô com medo de desmamar. Exato. Porque se, ó, Esther Rogéria. Deve ser isso, né? Esther Rogéria. Por que tá com medo de desmamar? Porque não tá com a mente forte. Tá com medo de tirar. O remédio já tá na segurança. O remédio já é minha segurança. Se eu ficar sem essa segurança, como é que vai ser? Porque você não tá segura com a sua cabecinha. Por que todos os dias o sintoma? Porque todos os dias você não tá tratando os seus medos. Todos os dias você tá presa no irreal. Todos os dias você tá assustada, com medo. Talvez dores não tratadas, problemas não falados, choro que precisa colocar pra fora. E você não coloca pra fora. Aí o teu corpo tem que colocar. O corpo coloca pra fora aquilo que vocês não colocam. Através de pensamento, através de conversas. A gente precisa colocar para fora aquilo que está nos incomodando. O remédio é só um paliativo. O remédio, ele é só um quebra-galho, tá? Ele não vai te levar para a cura da ansiedade. Por isso que eu digo, se você não sabe como começar a pensar diferente, o meu programa, ele tá todo estruturado assim, ó, do início até o final, para você assistir aulas e participar das minhas mentorias comigo, poder conversar comigo nas nossas mentorias, para justamente eu ajudar vocês a pensar de uma nova maneira. Porque sozinho a gente não aprende a pensar, tá? Existe uma estrutura que precisa ser tratada. E dentro do programa do Liberte-se da Ansiedade, essa estrutura, ela acontece, tá? As minhas alunas amam, né? Inclusive, quinta-feira nós temos mentoria. Quem fizer a matrícula hoje já entra na mentoria de quinta-feira, tá, gente? Sim, o programa tá com 38% de desconto. De 1.297 tá saindo por 797. E você pode pagar em 12 vezes de R$79. Gente, R$79 no mês não é nem a metade de uma sessão de terapia. E dentro do Liberte, vocês vão ter mentorias a cada 15 dias durante um ano. Durante um ano, de 15 em 15 dias, vocês se encontram comigo numa live fechada, numa sala de aula fechada, para eu tratar aqui, ó, justamente com vocês, as questões da ansiedade. E as aulas todas já estão liberadas dentro do programa para você já começar a mudar a forma de pensar. É crença, gente. É crença, é estrutura de pensamento. Você precisa de alguém que te ajude a sair dessa estrutura repetitiva. Desse medo toda hora assustada. Então, como é que eu vou desfazer esses medos? Aprendendo a pensar sobre eles. Tá? Olha, a Esther, tô cansada. Todos os dias sinto algo diferente. Efeito da ansiedade? É claro! Porque a ansiedade todos os dias tá encontrando uma maneira diferente de te dizer: estamos com a cabeça doente. Estamos com os pensamentos machucados.
Todos os dias você tá acreditando nas mesmas mentiras. E o teu corpo só tá tentando encontrar várias maneiras de te dizer isso. Tipo, bora tratar esse choro? Bora tratar esse trauma? Bora tratar esses medos irreais? Gente, é horrível. Todos os dias a gente tá presa no medo e não poder desfrutar de uma vida tranquila e de paz. De leveza, de... Tipo, estou bem. Estou bem. Ó, Suzana, saio e quero voltar pra cama. Suzana, você precisa entrar no Liberte-se ontem. Pra ontem. Porque se vocês não tomarem uma atitude em relação a vocês, ninguém vai tomar. Eu tô aqui, ó, dando a mãozinha, gente, eu tô aqui pra fazer o que eu puder. Eu vivi a ansiedade na pele. Eu vivi o pânico na pele. Eu sei do que vocês estão falando. Eu sei. Eu fiquei presa nesse cativeiro por muito tempo, a ponto de não sair mais de casa. Mas eu sei que tem uma saída. E hoje é isso que eu faço. Eu acompanho centenas de pessoas. Eu amo estar aqui conversando com vocês. Eu amo estar aqui ativando a mente de vocês para vocês saírem da mesmice. Para vocês saírem dessa estagnação mental. Dessa estagnação, dessa escravidão. Mas precisa fazer algo. Vocês têm que fazer algo por vocês mesmos. Bruna, qual a diferença entre a ansiedade e o pânico? A intensidade, a durabilidade e a maior característica do pânico é a imprevisibilidade. Na ansiedade, a gente tem uma previsibilidade. No pânico, a gente não tem. Ele aparece. Na ansiedade, eu tenho... Ela é desagradável, mas ela é suportável. No pânico, é insuportável. A sensação é de morte. A sensação é de enlouquecimento. A sensação é de perder o controle. Então, o pânico, ele é a maior fobia da ansiedade. É o medo no seu grau maior é o pânico, tá? Anali, entrei no Liberte-se porque nunca ouvi ninguém entender tanto de sintomas. Ai, Anali, você é aluna nova, Anali. Seja bem-vinda! Ó, Alcina, atividade física, caminhadas ajudam a se libertar da ansiedade? Agora eu vou dar aquela resposta que eu perguntei. Ó, Alcina, atividade física, caminhada é a estratégia não medicamentosa. É a única maneira que você tem de ativar serotonina no seu cérebro sem precisar de remédio. Sem precisar de remédio. Então, a única maneira de ativar na sua cabeça serotonina é atividade física, 30 minutos, 3 vezes na semana. Uma caminhada. Mas veja bem, uma caminhada, não passeio. Tipo, ai, olhando as árvores. Não. Um trotezinho, tem que ser um trotezinho. Tem que te deixar cansada, a ponto de tu não conseguir falar uma frase inteira sem pegar fôlego, sabe? Então, tem que dar uma caminhadinha. Ó, essa é a Gulliver. Não consigo sair de casa. Então, você vai fazer atividade física em casa. Vai botar lá no YouTube 30 minutos de aeróbica. Vai fazer polichinelo. Você vai fazer o coração precisa dar uma bombeada, tá? Porque esse coração dando essa bombeada, a gente vai oxigenar o cérebro, tá? E aí a gente vai começar a produzir a serotonina e a dopamina, que é os hormônios do prazer e do bem-estar. Agora veja bem, pra gente começar a produzir serotonina, que é o que os antidepressivos agem aí no seu cérebro, você precisa de frequência. Precisa de frequência. Então precisa ser atividade física 3 vezes na semana, durante 30 minutos, por pelo menos aí 4 meses. Tá? É a fórmula não medicamentosa de você produzir serotonina. Então, ó, quer produzir e não precisar de remédio?
Precisa de frequência, constância. Não quero que vá para academia e puxe ferro e faça 1 milhão de coisas. Não. Você pode caminhar, mas tem que ter frequência. 3 vezes na semana por no mínimo 30 minutos. Aí vocês vão começar a fazer o corpo reagir em favor de vocês. Certo? Ó, estou fazendo 1 hora de caminhada 2 vezes na semana. E 2 vezes faço zumba. Perfeito, Alcina. Continua. Faço hidroginástica. Perfeito. Gente, tem que fazer o coração bombear. A ideia é essa, ficar levemente cansada. Isso vai começar a produzir bem-estar, certo? Ana, Bruna, olha, Ana Mello, seja bem-vinda. Bruna, estou no Liberte. Quando vai ser a consulta com você? Ana, a minha equipe vai entrar em contato com você para agendar sua sessão comigo, tá certo? Que coisa boa, eu vou amar falar com você. Seja muito bem-vinda, mais uma aluna do Liberte. Gente, aproveitem, tá? Aproveitem que o programa tá aí, ó. Recheado de coisa boa. Se você tem medos, se você tá presa, ruminando pensamento negativo há muito tempo, saiba que você precisa mudar a forma de pensar. E existe técnica, existe estratégia para você sair dessa ruminação. Então, eu tô lá, o programa tá assim, ó, todo estruturadinho, aulinha por aulinha, tem material, tem ajuda, tem auxílio, tem material de suporte para vocês mudarem a forma de pensar. As minhas alunas que estão comigo no programa já retomaram a vida delas para naturalidade. Para naturalidade. Então é uma escolha. Invista em você. R$79, gente, às vezes é uma pizza que a gente come no final de semana, tá? Uma pizza, abre mão aí de uma pizza e paga aí, investe na sua saúde mental para essa safada da ansiedade ir embora, tá? Como faz para participar? Marisa, o link tá na minha bio, tá? Tem o link da matrícula. Nos meus stories tem também. Depois vocês dão uma navegada por ali que tá tudo disponível para vocês. E se ainda não achar, me manda um direct, Bru, quero fazer a matrícula, que eu envio pra vocês, tá bem? Claudimila, Bruna, quando chega a visita na minha casa, me dá sensação de desmaio e tontura. Por quê? Crenças, pensamentos que você tem de que quando uma visita chegar, você vai passar mal e ela vai te ver passando mal e vai ser um escândalo e vai ser feio e eu vou passar vergonha e todo mundo vai descobrir que eu sou ansiosa. São crenças que a gente tem, pensamentos limitantes, enraizados de ou coisas que você viveu, ou coisas que você ouviu e que te fazem acreditar. Então, quando uma visita chega, ela vai mexer ali naquele meu desequilíbrio emocional. E eu começo a imaginar que vai acontecer um monte de coisa. A pergunta que não quer calar. Alguma vez tu já desmaiou na frente da visita? Passou mal? Deu? Tudo aquilo que tu fica imaginando já aconteceu alguma vez? Obrigada, Alcina! Gente, a ansiedade produz erros de pensamento. Lembra que são pensamentos mentirosos. A gente precisa desmascará-la. Né? A gente vai criando medos. Medos. Ó, nunca desmaiou. Mas a cabeça fica, e vai que tu desmaia, e vai que tu desmaia, e vai que vai, e fica presa nisso. Isso é um cativeiro, isso é uma prisão, gente, demoníaca. Pelo amor de Deus, vamos se livrar disso. Vamos se libertar. Fiz exames e sofro pensando no pior diagnóstico. Porque o ansioso, ele tem um vício que se chama pessimismo, catastrofização, negatividade. E aí, ele fica pensando no pior, na tentativa de criar uma estratégia para se defender caso o pior aconteça. Só que geralmente o pior nunca chega. O pior nunca acontece. É ele que fica preso nas mentiras. Tá? Medo mentiroso. A ansiedade produz medos irreais e mentirosos e vocês estão viciadas em acreditar nessa safada. Por isso que eu chamo ela de safada. A safada da ansiedade. Tá?
Então, gente, gostaram da live? Foi legal? Eu adoro conversar com vocês. Eu amo conversar, eu amo explicar isso, porque toda vez que vocês aprendem sobre ansiedade, vocês conseguem ver que é muito possível tratá-la. É possível mudar a forma de pensar. Não é irreal. É possível você sair desse cativeiro. É possível você pensar de uma maneira diferente. É possível viver bem e feliz. Olha eu. É possível. Isso quer dizer que você nunca mais vai ter ansiedade? Não. A ansiedade vai acontecer, ela vai chegar, mas ela não vai me dominar. Ela não vai tomar conta da minha vida e dos meus dias. E eu não vou ficar presa em vários pensamentos que só me geram dor. Então, gente, para isso poder mudar, vocês têm que mudar, vocês precisam tomar uma atitude. Por isso que o programa Liberte-se da Ansiedade está todo estruturado para ajudar vocês a sair disso, a sair desse ciclo, tá? As aulas são maravilhosas comigo, lacrando, maravilhosas. Gente, vamos fazer um print dessa live e vocês postem e me marquem pra gente convidar mais pessoas, porque amanhã vai ter outra live às 9 horas. Vamos convidar mais gente que sofre de ansiedade pra gente ajudar mais pessoas a sair do cativeiro? Então tirem uma foto bafônica de mim, tirem um print do celular de vocês e postem nos stories de vocês. E digam assim, ó, olha, essa galega aqui, essa gaúcha lacração bafônica vai te ajudar a sair da ansiedade. Tá? Tirem print. E me marquem. E ó, o programa Liberte-se tá com vagas. Maraísa, se cadastra no Liberte-se, tá? As vagas estão ali, ó. 12 vezes de 79 para você durante um ano se encontrar comigo a cada 15 dias numa sala privativa com os alunos do Liberte-se. Lá a gente conversa, a gente dá risada, a gente conta da vida, cada pessoa vai contando a sua história, eu trago convidados. Agora nas próximas aulas eu vou levar uma cardiologista para conversar com os alunos do Liberte-se para tirarem todas as dúvidas a respeito do coração. Gente, é tanta coisa legal, é um programa muito vivo, tá? Bruna, tenho dúvida com nutrição, tem um módulo de nutrição. Bru, tenho dúvida se a minha ansiedade é falta de fé. Eu tenho um módulo só para cuidar da sua vida com Deus. O tanto que a ansiedade machucou a minha vida com Deus. Então, eu acho que é um módulo muito importante. Então, tem lá um módulo que se chama Ansiedade e Fé. Tem outro, Bru, tenho problema na minha casa, ninguém entende que eu sou ansiosa, meu marido não entende. Tem um módulo só para sua família assistir essa aula. Você pode assistir com o seu cônjuge, com os seus filhos, e essa aula eu dou com o meu esposo e nós contamos a nossa história dentro lá do Liberte-se. Nós contamos como que a gente vivenciou junto o nosso casamento, né? A vida sexual, como ela é afetada por conta da ansiedade, né? A libido vai lá embaixo. Tudo isso a gente trata dentro do programa, tá? Então, se vocês querem esse acompanhamento, precisam, o Liberte-se tá com essa promoção maravilhosa de 38% de desconto até sexta-feira, tá, gente? Dá para parcelar em 2 cartões, em 12 vezes de R$ 79,00. Então, vale o investimento, eu garanto para vocês que vale, tá? Bruna, leia a minha pergunta. Eu não vi, Cláudia. Manda aí qual é a pergunta. Manda de novo, que daí eu vou encerrar nossa live, tá? Vou responder mais a Cláudia. Eu tirei a vesícula. Será que eu piorei depois disso? Assim, depende, né? Depende. Pode trazer mais ansiedade, sim. Cláudia, manda tua pergunta e daí eu vou encerrar. Mas amanhã, 21 horas, eu vou abrir de novo pra gente conversar. Vou trazer aqui estratégias para construção de pensamentos realistas. Para quem tá presa aí nesse medo. Eu vou ajudar vocês em relação a isso. Eu adoro estar aqui. Espero que tenha ajudado, que tenha abençoado vocês de alguma maneira.
Bru, como controlar tantos pensamentos negativos ao mesmo tempo? Michele, a gente não controla, tá? Eles. Porque, de fato, o pensamento negativo sempre vem, sempre aparece. Mas a gente precisa aprender a pensar sobre eles e não aceitar eles. O problema é que a gente aceita todos eles como verdade. Então, a gente precisa questionar. Por que eu tô pensando nisso? Por que esse pensamento está vindo agora? É uma realidade ou é só uma imaginação? A gente precisa aprender a conversar com aquilo que a gente pensa. Tá bom? Tenho a sensação que minha mente está vazia, fico com medo de enlouquecer. Essa é a sensação que o pânico traz, tá? Que vai dar um boom, que a mente tá vazia e eu tô com a mente vazia, não é verdade? Ou que vai dar aquele colapso. Então, gente, sempre respirar fundo e começa a pensar no agora. O que é que agora está acontecendo? Aonde eu estou agora? E uma técnica bem legal para a gente trazer o nosso pensamento para a realidade é assim, ó. Ativar os 5 sentidos. Que cheiro que eu tô sentindo agora? Esse lugar aqui tem cheiro do quê? Quais são as cores que tem aqui? Tem azul, tem verde, tem bege. Cores. Posso colocar alguma coisa na boca? Bota aí algum sabor para mexer com o teu paladar. Essa textura aqui, o que eu tô pegando? Que objeto é esse? Ah, é uma caneta. Qual é a textura disso? Ah, ela é sextavada. Tu vai trazendo, conversa com os teus 5 sentidos. Pega um gelinho e coloca na mão, fica sentindo aquele gelo na mão. Toda vez que a gente ativa os nossos 5 sentidos, o nosso cérebro, ele não consegue ficar preso naquele outro pensamento. Ele é forçado a vir para os 5 sentidos. Então, quando estiver muito nervosa, faz isso. Ativa os 5 sentidos, bota uma coisinha na boca, ou um pedacinho de gelo na boca, ou uma balinha, alguma coisa. Sente o cheiro do lugar, observa as cores, pega algum objeto, avalia ele, fala sobre ele, sabe? Qual é a textura disso que eu tô sentindo aqui na minha pele? Pega várias coisas de várias texturas, tá? Essa técnica, ela é, ó, supimpa, tá bem? Que bom, Tati! Ó, espero vocês dentro do programa Liberte-se. Deixa de safadeza e começa a cuidar de você. Para de dar desculpas. Ai, não vai dar porque agora tenho tal coisa. Tem que ser prioridade. Porque se a tua cabecinha não estiver boa, as outras coisas na tua vida também não vão estar boas. Se a tua mente não estiver legal, o casamento não vai bem. Se a tua mente não estiver legal, o teu trabalho não vai fluir. Cada vez mais você vai ficar presa. Então para agora, tá? E pensa que lá em janeiro você prometeu que 2024 ia ser um ano da mudança. Ia ser o ano que você ia cuidar da sua vida emocional. E até hoje, bonitona, você tá na mesma. Já estamos em maio e você ainda talvez não tomou a atitude que precisa. Então, eu tô te ajudando, tá? Liberando o Liberte-se da Ansiedade com 38% de desconto para durante um aninho a gente ficar best friends forever, tá? R$ 79,90. É só entrar no link que tá aqui na minha bio, ou me pede no chat, ou, enfim, falem comigo que eu mando para vocês. Só não deixem de tomar uma atitude. Amanhã às 9 horas a gente se encontra de novo para conversar mais sobre essa fada da ansiedade e mandar essa mentirosa embora da vida de vocês. Deus abençoe muito, que vocês tenham uma noite de paz, de tranquilidade, com sonhos bons, que ninguém seja acordado pelo medo, pelo pânico, mas que seja uma noite abençoada em nome de Jesus. Beijo, beijo, até amanhã. I love you so much. Tchau.